Três coisas que estão te impedindo de programar, ou melhor dizendo, te impedindo de aprender a programar, ou melhor dizendo, de novo, te impedindo de progredir na sua caminhada enquanto programador. Olha só, eu estou gostando desses vídeos assim mais descontraídos, né? Mais one take, por exemplo, assim, sem edição e tudo mais. Acho que eu vou fazer um pouco mais desses vídeos e aí me fala aí nos comentários se você gosta, tá? Mas enfim, voltando aqui para o assunto. Três coisas que te impedem de programar, de aprender, de progredir, enfim, na sua caminhada enquanto programador, tá? Olha só, essas três coisas, eu pessoalmente passei por todas essas três coisas, então eu sei que várias outras pessoas também passam por isso e você pode ser que esteja passando por isso nesse exato momento, então por isso esse vídeo, legal? Olha só, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a frase que resume esse primeiro ponto é: o limite está na sua mente. O que quer dizer isso? Olha só, às vezes a gente fala para a gente mesmo: não, isso aqui não é para mim não, eu não nasci para isso não. Ou então, esse tipo de linguagem, essa parte mais gráfica, isso acontece muito com o programador, né? Ele, principalmente com relação à parte gráfica, ele fala: não, essa parte mais gráfica, eu não tenho muita criatividade, eu sou meio ruim nessa questão de front-end, então eu vou focar nesse outro assunto aqui. Ou então, eu sou ruim na lógica, no back-end, enfim, eu vou focar agora no front-end, que é mais fácil para mim, eu consigo desenvolver melhor, enfim, tudo mais. Ou até aplicativos, enfim, qualquer que seja a área da programação, você tende, né, a fazer esse tipo de comentário, a fazer esse tipo de reconhecimento de si próprio. Só que aí, e isso é muito interessante, tá? Eu gosto de escutar logo de manhãzinha uns audiobooks sobre vários assuntos, né? Vários assuntos totalmente ecléticos, né? Mas eu estava recentemente escutando, e inclusive recomendo que você escute, um audiobook de um cara chamado David Goggins. Tá? Depois você procura aí quem é esse cara, ou se interessa, né, sobre o assunto que ele fala, enfim. Mas, em resumo, um dos pontos que foi citado nesse livro, eu achei muito interessante e muito aplicável, inclusive, para a nossa realidade de programação e principalmente com relação a esse ponto sobre limites, sobre o limite que está na sua própria mente, tá? Por exemplo, eu sou muito velho para programar, ou então, eu sou muito novo para programar, ou então, preciso saber inglês, eu não sei nada de inglês, não sei nem o que é what's your name, então não tenho como aprender a programar porque precisa de inglês e tudo mais. Então, todos esses mitos, por assim dizer, que a gente acaba botando na cabeça e acaba acreditando de verdade. Esses mitos, eles muitas vezes estão somente na nossa cabeça. Quer um exemplo prático? Olha só, nem tanto relacionado à programação, mas aplicável à programação também. Na minha cabeça, eu tinha uma verdade absoluta de que as pessoas, né, que, por exemplo, correm uma maratona, esses caras chegaram ao ápice do estilo corrida, por exemplo, né? Então o cara começa lá, corri 100 metros, beleza, agora tô evoluindo, corri 1 km, corri 10 km, sei lá, 20 km, que é meia maratona, eu acho, né? E aí depois o cara consegue correr uma maratona. Então o cara chegou no fim, zerou a vida com relação à corrida, né? Isso era o que eu tinha, isso é o que muita gente tem, muito provavelmente você também tem. Mas aí nesse audiobook que eu falei pra você, eu vi que o cara correu mais de 100 milhas em 24 horas. Você sabe o que é 100 milhas? Traduzindo assim grosseiramente para quilômetros, né? É mais ou menos o que? É 1.4, eu acho, né? 1.4 quilômetros é uma milha, então mais ou menos aí 140 quilômetros. Então é basicamente uma viagem, né? Que o cara fez em 24 horas correndo sem parar. Legal? Isso é sem parar, não é dando intervalos não, é uma lapada só. E antes disso, inclusive, não houve qualquer tipo de preparação. O cara simplesmente, ele já corria, claro, mas ele nunca tinha corrido nem metade dessa distância. E aí, simplesmente, em 3 dias, o cara decidiu fazer eles chamam de ultramaratona, se eu não me engano. Então ele decidiu fazer essa loucura e fez essa loucura nos 50 quilômetros, ou melhor dizendo, nas 50 milhas, né? Na metade do caminho. O cara já tinha desistido, já estava suando sangue já, mas continuou e terminou. Legal? Então, vendo esse tipo de exemplo, de história, eu penso, tá, 40 quilômetros, ou 42, se eu não me engano, né, que é uma maratona, era o ápice na minha cabeça. Aí vem o cara e corre 140 quilômetros. Então, o limite está só na minha cabeça. E aí ele falou, tem mais. Tem outras corridas muito maiores do que essa. Por exemplo, tem uma, eu não lembro onde é que ele falou, mas que
a variação de altitude, que influencia muito, né, com corrida, enfim, a variação de altitude é de 8.000 pés, ou seja, o cara tem que basicamente subir uma montanha, e isso correndo mais de 100 milhas, né? Então, o limite da coisa, o limite de eu sou muito novo, o limite de eu sou muito velho, o limite de não consigo aprender isso aqui é simplesmente algo que está aqui na sua cabeça. E uma vez que você consegue atingir um determinado passo, por exemplo, sou muito novo, mas mesmo assim você conseguiu, começou a estudar, etc. E aí nós temos infinitos exemplos na nossa comunidade, no nosso grupo de alunos, né? De pessoas ou muito velhas ou muito novas, entre aspas, claro, né? O velho e o novo, entre aspas, que conseguiram aprender a programar e aí quebraram esse mito, basicamente. Então, a partir de agora, a sua mente já se expande para novas possibilidades. Esse é simplesmente o ponto 1. Tá? São 3 pontos nesse vídeo. O ponto 1 é esse. O segundo ponto é o que eu chamo de o gráfico do progresso. Eu gosto de chamar desse nome, tá? E aí, exemplificando basicamente, já sei, vou fazer melhor. Sim, olha só. Não sei se você consegue ver aqui, mas tem eles chamam de açude, mas eu chamo de lago, né? Enfim. Mas se você correr toda essa extensão aqui, dar uma volta completa nesse negócio, isso aqui é 2,14 km, eu acho, coisa assim, 2 km e alguma coisinha, e 20, por exemplo, arredondando, né? Então, teve uma época que eu conseguia dar uma volta aqui. Hoje em dia eu não consigo mais. Minha meta agora é pelo menos conseguir dar uma volta aqui, o que é 2 km e alguma coisinha, né? Para algumas pessoas isso é simplesmente ridículo, mas para outras isso aqui é difícil, né? Para mim é difícil. Então vamos lá, cadê o giz aqui para eu mostrar? Bom, não achei o giz, vou usar isso aqui mesmo, tá? O negócio do ar-condicionado, para explicar para você. Olha só. O gráfico do progresso funciona da seguinte forma. Primeiro, você começou a aprender a programar. Eu vou falar um pouquinho mais alto porque eu não sei se esse microfone pega, tá? Mas você começou a aprender a programar. Você está aqui. E aí, você vai lá evoluir. Você aprendendo a programar, você vai chegar aqui. Tudo bem? Então, você começou aqui. E aí, como é que funciona esse gráfico do progresso? Olha só. Você vai começar aqui. E aí você começa todo animado. E você começa a aprender, você evoluir bastante aqui nesse processo, nesse comecinho, tá? Mas aí depois chega um ponto em que fica basicamente muito difícil para você, tá? Tem esse ponto, isso vai acontecer com você, isso aconteceu comigo, isso acontece com todos os alunos, tá? Então você começa animado, progride bastante e aí tem um ponto aqui. Tá? Isso pode acontecer com 1 mês, isso pode acontecer com 3 meses, 1 ano, depende do seu ritmo de estudo, depende de cada pessoa, mas você vai chegar nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, você vai dizer, eu não consigo aprender mais nada. Esse básico aqui que eu aprendi foi o máximo que eu consigo aprender, então programação avançada não é para mim, porque aqui chegou no meu limite, eu não consigo passar daqui. E aí o que acontece? Quando você se esforça, continua se esforçando na verdade, né? E você consegue passar por essa etapa aqui, ou seja, sua mente diz para você desistir, mas você não desiste, tá? Você continua se esforçando, você continua aprendendo, você continua praticando, você simplesmente continua empurrando, né? Basicamente. E aí, quando você consegue passar desse ponto aqui, olha o que acontece. Vou diminuir aqui para poder caber no frame, né? Então, passou daqui. Agora é assim, legal? Isso em termos de aprendizado. Em termos de dificuldade, obviamente, né, é o inverso. Então, você começa aqui, aí fica muito difícil. E aí depois, vai fazendo isso, legal? Então, basicamente o gráfico é assim. Legal? Então, isso é importante, deixa eu voltar aqui para não ficar em pé, tá? Isso é importante você aprender para você, quando chegar nessa etapa, essa etapa não simplesmente parar você ou fazer você desistir, legal? É muito importante esse segundo ponto. E o terceiro ponto? Talvez esse terceiro ponto seja um dos mais importantes, se não o mais importante com relação ao aprendizado de programação, que é o seguinte: você precisa saber qual é o próximo passo que você vai dar. Então, muitas vezes, isso acontece comigo, até hoje, na verdade, né? Quando eu estou aprendendo uma nova tecnologia, ou até quando eu estou com um projeto para fazer, ou um curso para gravar, por exemplo, isso acontece muito, que é o seguinte: eu simplesmente, vou gravar um curso sobre X tecnologia, beleza, legal. Ou então vou gravar uma sessão de aulas, né, sobre X tecnologia, ou então vou fazer determinado aplicativo, determinado projeto. Tá, vamos lá, vamos começar a fazer. E aí vou lá, abro o projeto, inicio a base, né, do código, enfim, tudo mais,
e começo já a programar. Por quê? Eu já sei fazer a maioria das funcionalidades que vão ser necessárias para qualquer aplicativo, para qualquer sistema, enfim. Eu já sei basicamente a lógica de desenvolvimento, de criação de muitas ferramentas, de muitas funcionalidades distintas. Então, eu já tenho basicamente o conhecimento técnico para fazer qualquer tipo de sistema. Ok, legal. Contudo, esse conhecimento técnico, se você não souber qual é o próximo passo para fazer um sistema, para aprender um determinado conteúdo, uma determinada tecnologia, se você não souber o plano de ação, vai ficar, não é impossível, tá? Mas vai ficar quase impossível você conseguir progredir. E aí, aquela montanhazinha do gráfico do progresso, ela vai ficar imensa para você. Quando você tem clareza sobre o caminho, ou seja, você sabe que eu vou começar por isso aqui, então eu vou matar esse assunto, isso tanto em aprendizado, então eu vou matar X assunto, X tecnologia. Agora, eu vou para isso aqui, dentro dessa tecnologia, o que é que eu vou fazer? Eu vou aprender isso, isso e isso, esse grupo de conhecimento, e depois eu aplico na prática. Então eu vou criar X sistemas, sei lá, 3 sistemas, 4 sistemas, um site, um aplicativo, etc., com aquele conhecimento, para solidificar um pouco mais aquele conhecimento e também para aplicar aquilo na prática. Ok, depois que eu aprender isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou para isso, aquilo outro e vou progredindo e vou avançando. E só o ato de você ter esse plano já vai fazer total diferença, tá? Isso parece muito besta, parece simples, mas acredite em mim, isso é a verdade, tá? Isso aí é uma prova. Eu tenho como a vida como prova disso, e também eu tenho mais de 20 mil alunos que também são prova disso. E o pessoal no comentário aí, você no comentário, que já aprendeu a programar, ou pelo menos já progrediu em alguma área da programação, comenta aqui embaixo, só para os iniciantes, né, terem uma noção se isso é verdade ou não. Se você ter um plano de ação é trilhões de vezes melhor do que você simplesmente começar sem plano nenhum e ir aprendendo loucamente, tá? Então, isso é essencial, tá? Esses 3 pontos, na verdade, são essenciais e excepcionalmente bons se você tiver eles. Então, saiba que o limite está na sua cabeça, sempre, beleza? Então, qualquer coisa que seja humanamente possível de fazer, o limite está só na sua cabeça, tá? Então, você consegue o que você quiser. Segundo ponto, o gráfico do progresso. É importante você saber que quando você começa muito fácil e aí muito rapidamente, tá? Vai ficar muito difícil. Por quê? Porque você passou o fundamento e aí começa a parte difícil. E aí você julga o que é difícil, tá? Não sou eu que vou julgar o que é difícil, você que vai julgar o que é difícil, tá? Mas se você forçar um pouquinho, se você tiver mais perseverança durante essa etapa que é difícil sim, essa parte do gráfico do progresso, quando você passar a montanha, depois é descida. Então, aprendeu o basicão, aí fica difícil. Aí aprendeu a parte daquela montanha, vai ficar fácil. E aí depois, ladeira abaixo, facinho. Aí você aprende todas as outras coisas. Aí você aprende técnicas e métodos para conseguir aprender outras coisas bem mais avançadas, só que de forma muito mais fácil. Legal? Captou a mensagem das três coisas que te impedem de programar, ou que te impedem de aprender a programar? Se sim, se isso ajudou você, comenta aqui embaixo se isso ajudou você. Se gostou, obviamente, né, dê um like no vídeo. E se não é inscrito no nosso canal, tá fazendo o quê? Se inscreve aí no canal, que toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, tem novas dicas para vocês, tá? E quinta-feira, 11 horas da manhã também, tem tutoriais práticos, técnicos. Você provavelmente não vai nem me ver, você vai ver só a tela do computador. Então, tutoriais técnicos para você. Então, até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.